Jesus disse que o reino de Deus estava entre nós. Então por que ainda temos morte, dor e sofrimento no mundo? Por que o pecado e o mal continuam presentes? Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Outra versão diz no meio de vós ou entre vós. Lucas 17, 20 a 21. Estaria Jesus reinando sobre o bem e o mal? Estaria ele tentando sem sucesso estabelecer a sua paz no mundo? Teria Jesus fracassado em meio ao processo? A resposta é não. O reino de Deus está estabelecido de uma determinada forma. Por enquanto não é aquele reino descrito em Apocalipse, onde as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, onde a morte já não existe, a nova Jerusalém desce dos céus e etc. Na verdade, existe um formato para essa primeira fase do reino de Deus. E nós precisamos entender de que forma ele está sendo estabelecido aqui na Terra. Esse processo começou com João Batista, preparando o caminho para Jesus, que continuou o trabalho até ser crucificado. Agora está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ou Consolador, como Jesus o chamava. Eu ainda não vi alguém dando uma explicação clara e coerente sobre esse assunto, então vamos ver se consigo esclarecer de forma que as pessoas compreendam bem essa fase que está ligada ao estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra, como igreja ou como corpo de Cristo. É claro que esta é a minha visão bíblica, né? Você pode concordar com ela ou não. Vou apresentar os textos bíblicos para que você avalie a questão. Para começar, precisamos entender o processo que Jesus chamou de novo nascimento, o nascer da água e do Espírito. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, 5 e 6. O batismo ele tem uma simbologia que muitas pessoas não compreendem. O mergulhar e o ressurgir simbolizam que você morreu e ressuscitou com Cristo, ou como Cristo. Naquele momento é como se você tivesse passado pelo julgamento da lei, foi condenado e morto, mas ressuscitou da mesma forma que Jesus. Seus pecados ficaram cravados na cruz. Este é o nascer da água. Pela fé em Cristo você recebe o selo do Espírito Santo que passa a habitar e fazer morada. Cristo passa a viver em você por intermédio do seu Espírito. Este é o nascer do Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. Você não pode mais ser condenado pela lei do Antigo Testamento. Você já foi julgado, condenado e morto, e ressuscitou com Cristo para uma nova vida dentro do reino de Deus, vivendo como igreja ou como corpo, parte do corpo de Cristo. Você não está mais debaixo da lei que foi dada a Moisés, mas debaixo da graça conquistada por Jesus Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 14. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6, 3. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, 7. A lei servirá para julgar o mundo e todos que se colocam debaixo da lei. Jesus disse que seus discípulos não eram desse mundo. Eles não são desse mundo, como eu do mundo não sou. Estão no mundo, mas não são do mundo. Está em João 17, 14 a seguir. Quando Jesus é crucificado e entrega seu espírito ao Pai, o véu do templo se rasga de alto a baixo, indicando que o caminho para o Santo dos Santos e, consequentemente, para Deus, estava aberto. Não dependia mais do sacerdócio levítico e nem dos sacrifícios realizados pelos judeus. Através da fé no sacrifício de Cristo, qualquer pessoa pode se tornar filho de Deus. O relacionamento com o Criador não estava mais condicionado à aliança judaica, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, que mistério que ele está falando? Cristo em vós,
a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Para simplificar, é como se no mundo hoje existisse dois grupos de pessoas: aqueles que morreram com Cristo, nascendo da água e do Espírito, e adentraram o reino de Deus, e aqueles que continuam fazendo parte do reino do mundo, sem receber Jesus e sem passar pelo novo nascimento. Aqui seria interessante nos lembrarmos da parábola do joio e do trigo, onde Jesus cita dois grupos crescendo juntos no mundo: o trigo que foi semeado por Deus e o joio que foi semeado pelo inimigo. Jesus deixa claro que a separação só se dará no final dos tempos, quando aqueles que fazem parte do reino de Deus serão separados daqueles que não fazem parte. Resumindo, o reino de Deus e o reino do mundo seguirão juntos, até o dia que o Senhor determinou para julgar o mundo e estabelecer definitivamente o seu reino junto com seus escolhidos. Leia em Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43. Enquanto isso não acontece, o reino de Deus está dentro daqueles que nasceram de novo e seguem sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Carnalmente, eles estão sujeitos às mesmas coisas que as pessoas do reino do mundo, mas espiritualmente eles estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. E nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo no caso, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios 2, 6. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 12 e 13. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. O cristão verdadeiro, mesmo enfrentando as agruras desse mundo perdido, tem dentro de si o reino de Deus e pode, inclusive, transmiti-lo a outras pessoas, levando-as a crer e, pela fé, também experimentar a salvação pela graça e o novo nascimento em Cristo Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus. Ele diz somos, ele não diz seremos. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Aqui ele está dizendo no sentido do corpo, do nosso novo corpo que receberemos da parte de Deus. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Jesus recebeu um novo corpo ao ressuscitar, porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos 8, 24. Sim, o reino de Deus está entre nós, e se você está em Cristo, você faz parte dele, mesmo que não consiga vê-lo fisicamente, é claro. E o meu desejo é que o nosso Deus ele continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus, para que um dia possamos estar para sempre com Ele, desfrutando da vida eterna, do amor e da paz que excede todo entendimento. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí para a gente saber a sua opinião a respeito disso, né? E se o Senhor permitir, até um próximo vídeo.